20. Estamos chegando já no finalzinho de Atos. Nós vamos começar a ver que esse capítulo é quase uma despedida, onde Lucas vai começar a mostrar qual será o desfecho do livro e o propósito dele o ter escrito. Então, Atos capítulo 20, nesse primeiro momento, vamos ler até o versículo 6. Então, Atos 20, do 1 ao 6. Cessando o tumulto, que tumulto que nós vimos na semana passada, né? Com aqueles ourives atacando Paulo. Então, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante, ou seja, na frente, e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães e fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Só até aqui, vamos orar ao Senhor e depois, como de costume, nós vamos continuar a leitura. Espírito Santo de Deus, pedimos agora que o Senhor venha a verdadeiramente falar aos nossos corações, Senhor. Pois, ó Deus, palavras humanas, Senhor, interpretações vazias, não geram salvação, não geram transformação, ó Deus. Nós não viemos atrás de emoções passageiras. Nós queremos ouvir a Tua palavra e sermos por essa palavra transformados. Por isso, vem, Espírito Santo, fala conosco, nos transforma, nos renova, nos fortalece, ó Deus. Dá-nos entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se sentar. Estou com uma tosse um pouco chata, então só dou umas paradinhas aqui da leitura e da fala. O irmão releve, por favor. Então já começamos com uma narrativa direta do que aconteceu no capítulo passado, que foi um estudo dado pelo nosso pastor. Nós vimos aquela confusão, aquele barraco, que até o escrivão da cidade teve que se meter no meio, senão não ia acabar bem, e não ia mesmo. A confusão foi tamanha que o próprio escrivão ficou com medo do Império Romano intervir na cidade. E quando o Império Romano intervia numa cidade, não era só trazendo broncas e regras, geralmente era trazendo morte e destruição. Era essa forma que o Império Romano resolvia os problemas. Era o jeito deles da época. E era isso que o escrivão estava temendo. E como foi narrado, ele conseguiu ali acalmar o pessoal. Então, cessando o tumulto, ou seja, o tumulto que nós vimos na semana passada, Paulo mandou chamar os discípulos. Que discípulos? Não vamos confundir com os 12 apóstolos. Os discípulos são aqueles que seguem os caminhos de Jesus, aqueles que seguem os caminhos cristãos. Por isso que nós vamos ver que os nomes aqui apresentados não são de apóstolos. Ele chamou os discípulos, ou seja, todos os irmãos que estavam com ele no momento. Depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos, ou seja, sempre que ele vai para um lugar ou vai voltar para um lugar, ele passa pelas igrejas já fundadas para deixar uma palavra, encorajar, e ele continua a manter esse padrão. Por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Nada novo também, o que nós temos visto desde o princípio. No capítulo passado, nós vimos o quê? Uma perseguição de atenienses contra, ou seja, de gentios contra o apóstolo. E agora nós vamos ver também a perseguição que nós já vimos desde o início dos judeus também. Então, o que Lucas destaca para nós? Que o perseguidor da igreja não necessariamente é aquele que desconhece a Deus,
muitas das vezes se levantam perseguidores dos chamados povo de Deus, aqueles que se intitulam povo de Deus, mas que de fato não são, porque rejeitam a Cristo Jesus e não necessariamente o rejeitam como Deus, mas rejeitam seus caminhos, não andam como o Senhor. Muitos vão professar o nome dele, mas não vão andar como ele. Então ele é perseguido também pelos judeus que estão armando uma emboscada, ou seja, que querem matá-lo. É isso mesmo. Esses que se entendem por povo de Deus estão planejando na surdina pegar esse homem e matá-lo, assassiná-lo. Por conta disso, por causa dessa conspiração, decidiu voltar pela Macedônia, ou seja, decidiu mudar o caminho, sendo acompanhado, aqui vai dar o nome dos irmãos, mas os mais importantes que nós vamos destacar é Timóteo, que nós já temos tratado, e que posteriormente nós vamos ler as cartas a Timóteo, esse jovem pastor que vai assumir a igreja de Éfeso. E nós temos aqui também uma terminologia. Foram adiante e nos esperaram em Troade. Nos esperaram quem? Esperaram Paulo e Lucas, ou seja, o autor está presente também nesse momento. Então é importante nós vermos que quando Lucas ele está participando, ele sempre vai se incluir, algo que foge um pouquinho da literatura hebraica, por exemplo, porque Moisés escreve sobre ele mesmo na terceira pessoa. Mas Lucas, como gentio, provavelmente grego, ele vai trazer o quê? Vai escrever que é um padrão comum da época, ele vai se incluir, eu estava lá também. E agora, a partir desse momento, nós vamos ver essa reunião desses irmãos. Quase todos os irmãos que passaram pelo ministério de Paulo, nós vamos ver, eles vão encontrar Paulo, porque Paulo vai fazer quase que uma despedida nesse capítulo. Navegamos de Filipos, após as festas dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Novamente destacando o que nós já havíamos falado antes, a importância da cidade de Filipos. Versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, ou seja, o que é isso aqui? A Santa Ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir, ir embora. No dia seguinte, continuou a falar até a meia-noite. Então, se vocês acham que eu falo muito, ele chegou cedo e está pregando até meia-noite. Havia, versículo 8, muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Olha, Lucas se incluindo também, ou seja, tinha muita luz acesa. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Caramba, mas que pregação longa é essa, né? Chegou cedo, pregou até a meia-noite, o rapaz caiu, houve um milagre, não satisfeito, o culto não parou não, eles fizeram a ceia e depois ele continuou pregando até pela manhã. Então pode pensar você um culto de quarta-feira, chegar até a meia-noite, a Santa Ceia ser servida, e depois o pastor ou quem estiver à frente fala, olha, eu tenho mais uma palavra para dar para os irmãos, e nós vamos continuar aqui até Deus permitir. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por que uma pregação tão longa ao mesmo povo? O que nós vamos ver mais para frente é o quê? Paulo está sendo impelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. E ele já está sentindo que essa viagem vai ser a última dele, que provavelmente ele vai morrer. Então, essa pregação firme que Paulo está fazendo, principalmente aqui, pela região de Filipe e nessas regiões aqui, é para quê?
é para firmar tudo aquilo que ele já ensinou. Ou seja, por que a pregação é tão longa? Por que é tão importante que ele pregue tudo isso até ele ir embora? Ele não pode ir embora sem deixar de falar isso, porque ele está já sentindo que ele não vai mais voltar para falar com esses irmãos. Por isso é importante que ele deixe para os irmãos o quê? As bases da igreja, as bases do cristianismo, para que, caso venha a acontecer de fato dele morrer, a igreja continue, a igreja cresça. Então, o que a gente consegue ver aqui nesse capítulo? Geralmente, quando a gente vai ler esse texto, costumam demonizar o pobre do Eutico, né? Geralmente ele simboliza o crente fraco, ele simboliza o crente perdido, mas a verdade é que não houve aparentemente nada de espiritual. Ele realmente foi levado pelo sono, já era meia-noite, ele estava com sono, ele estava na janela ouvindo a palavra, teve sono e caiu. A coisa espiritual que houve foi o milagre dele ressuscitar. Isso sim, e ele é um milagre. E o fato dele estar vivo fez o quê? Encorajou os outros irmãos, mostrando o quê? Que Paulo não estava falando tagarelice. O Espírito Santo estava ali. Por que o Espírito Santo estava ali? Porque o morto voltou à vida. Então, novamente, nós vemos o quê? Que os milagres, eles servem para quê? Para confirmar a palavra de Deus que está sendo pregada. Porque eles já não estavam ouvindo a palavra de Deus, eles não eram perdidos. Ou algo do gênero. Mas, óbvio, que se nós formos trazer para um sentido figurativo, realmente, nós não podemos, como jovem, dormir no meio do caminho, né? Dormir durante a caminhada cristã, nos deixar vencer pelo sono da alma, porque realmente isso traz a morte. Mas, a princípio, o texto não nos aponta nada de espiritual aqui. Foi uma coisa física, ele estava cansado mesmo. E Paulo também já devia estar pregando tanto. Mas o texto vai nos mostrar o quê? A importância da pregação da palavra, da Santa Ceia do Senhor e da reunião dos santos. Nada interrompia o culto a Deus. Nada interrompia. E se nós podemos tirar isso de proveito para os dias de hoje, podemos começar a nos perguntar se nós levamos a sério o culto público como essa igreja levava. Porque o homem está pregando até meia-noite e o povo não foi embora. O menino caiu da janela e morreu e o povo não foi embora. Não satisfeito de pregar até meia-noite, ele ainda virou até de manhã e o povo não foi embora. É uma reunião santa, é uma reunião sacra. Ela é levada a sério, ela é importante. Por quê? É um privilégio estar ouvindo o servo de Deus falar. E talvez fosse a última vez que ele falaria a eles, e por isso ele pregando com tanto ímpeto. Paulo está começando já, aos poucos, a se despedir da igreja, a se despedir dos lugares que ele fundou, demonstrando o quê? Primeiro, demonstrando que de fato a preocupação de Paulo não é o seu bem-estar, e sim a vontade de Deus, para onde o Espírito Santo quer o conduzir a pregar o Evangelho. Nós vamos ver mais à frente. Mas segundo, o que é que nós pegamos disso? O que essa atitude de Paulo demonstra para nós? O cristianismo não depende de pessoas. A nossa fé, ela não depende de pessoas. Ainda que o fundador da igreja venha a falecer, ele deixa a palavra como base para quê? Para que a próxima geração mantenha a pregação da palavra, mantenha o culto público da forma como ele ensinou. Porque não é a pessoa, não é o pregador, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o evangelista, é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. E por isso a importância de nós, como povo de Deus, não colocarmos a nossa esperança em homens, pois a vida do ser humano é finita. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa base precisa estar no Deus vivo e eterno. Porque ainda que o líder venha a nos deixar, seja por ter de ir para longe ou até mesmo Deus o levando, vindo à morte,
a igreja permanece. Infelizmente, houve nos dias anteriores, nós vamos ver que Paulo vai quase que dar uma profecia sobre isso, mas em especial também nos dias de hoje, o que nós vemos é que as pessoas vão à igreja atrás das personalidades. Elas seguem o líder tal, elas seguem o pastor tal, elas seguem aquela voz. E quanto a isso, nós não estamos falando da fidelidade da igreja para o seu pastor, para o seu líder. É óbvio que a igreja deve ser fiel ao seu pastor. Mas o que está acontecendo é as pessoas não estão entendendo que o pastor é chamado por Deus para cuidar do rebanho do Deus. Não, as pessoas estão depositando as suas esperanças nos líderes. E o que tem acontecido? Os líderes que muitas das vezes ou não vigiam, ou desde o início já eram lobos, são pegos em caminhos errados. Aquela pessoa que seguia ele se decepciona com o evangelho e larga a mão de tudo. Por quê? Porque ela estava seguindo o homem, ela não estava seguindo a Cristo. Ela poderia talvez, se visse no líder da igreja local que ele não é um homem de Deus, se distanciar dele, mas ainda firmada em Cristo, o que ela ia fazer? Ela vai buscar uma outra igreja onde seja pregada a palavra da verdade. Porque ela entende que ela não pertence àquele líder, ela pertence a Cristo Jesus. Mas hoje em dia o que está acontecendo? As pessoas estão entregando suas almas aos líderes. E quando se decepcionam, e sempre vão se decepcionar, porque os líderes são falhos, principalmente quando o líder já não presta. Ele não vai buscar outra igreja, ele vai abandonar o caminho do evangelho. Por quê? Porque a esperança dele não estava em Jesus, estava no líder. Por que Paulo está pregando o dia todo, virando a noite pregando? Porque ele está deixando claro para aquelas pessoas: ainda que eu me vá, continuem olhando para Cristo. Não fiquem presos a mim, se prendam a Cristo. E como nós temos certeza disso? Basta continuarmos a leitura. Versículo 13. Quanto a nós, ou seja, Lucas e os demais irmãos que estavam com Paulo, fomos até um navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé, ou seja, ele ordena que eles vão na frente e ele vai fazer um caminho mais longo, um caminho mais difícil. Por quê? Provavelmente porque ele estava justamente nessa reflexão com Deus, tentando entender do Espírito Santo o que o Espírito Santo queria para a vida dele. Ele queria esse momento a sós com Deus, esse devocional com Deus. Vejam como o apóstolo se coloca à disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo conduza a sua vida. E tomemos por base isso e vamos nos perguntar: será que de fato nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo conduza a nossa vida? Ou nós temos agido segundo a nossa própria carne, segundo o nosso coração, segundo os nossos próprios desejos e muitas das vezes nos colocando em situações que não são o caminho de Deus, aquilo que Deus havia preparado para nós? Versículo 14. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quío. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Parece que Lucas, nesses versículos, ele está querendo mostrar mesmo que o caminho foi difícil, que eles passaram por muitos lugares. É intencional dele, para justamente mostrar que o clima é de tensão. Vejam que eles estão indo de um lugar a outro e não é narrado nenhum diálogo. Não é narrado que houve uma conversa, não é narrado que houve... Eles estão indo nesse caminho, parece até um discurso fúnebre, né? É triste você ler. Versículo 16. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, ou seja, não descer na cidade de Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Por quê? É um dia importante tanto para o judeu, que é a oportunidade dele trazer a pregação do Evangelho, mas já se tornou um dia importante para quem? Para a própria igreja, porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse:
Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então, pensa na reunião. Ele mandou chamar todos os presbíteros, ou seja, todos os líderes das igrejas, todos aqueles que conduziam as igrejas. Se nós fôssemos trazer para a nossa realidade, seria uma reunião de presbitério, onde o bispo primar chamou todos os pastores para dar uma palavra. E qual é o conteúdo dessa palavra? Primeiro, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então, Paulo já começa a sua introdução, trazendo para eles: olha, vocês sabem que eu vivi todo o tempo e que eu estive com vocês, ou seja, demonstrando que ele era um líder participativo. Ele não era aquele que fundava a igreja e ia embora e depois, manda o dinheiro que estão indo aí para mim. Não, ao contrário. Ele participava, e participava como? Com humildade e com lágrimas. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Então, se muitas das vezes nós, nas nossas angústias, achamos que servir a Deus é muito sofrido, que nós achamos muito triste, é assim mesmo e sempre o será, é com lágrimas. O serviço a Deus é com lágrimas. Foi com lágrimas que aquela mulher rejeitada por todos molhou os pés de Jesus e depois enxugou com seus cabelos, e ali saiu perdoada de seus pecados. É com lágrimas, é com sacrifício, é oferecendo-se ao Senhor em humildade, sendo severamente provados pelas conspirações dos judeus, com perseguição. Com humilhação, sofrimento e perseguição, sendo perseguido não só por aqueles que são de fora, mas também pelos que são de dentro, porque os judeus eram de dentro, eles eram o povo de Deus e eram os grandes perseguidores. Vocês sabem, versículo 20, que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui: vocês ouviram as minhas pregações, vocês sabem que não era enrolação, vocês sabem que não era conversa fiada, vocês viram que de fato era de Deus. Eu preguei coisas proveitosas, ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Por que é importante esse publicamente? Porque geralmente, e isso nós vemos nas seitas e nas falsas doutrinas, é pregado algo público, mas no privado é falado algo em secreto. Nós vemos geralmente isso. No público vai falar do amor de Deus. Quando vai falar só com a igreja, vai trazer a doutrina que vai favorecer ao líder. O padrão que Paulo está demonstrando que aquilo que ele prega publicamente é aquilo que ele também prega nas casas. Não tem duas conversas, não tem meio termo. É o evangelho puro, é o evangelho simples. Devemos tomar cuidado sempre, ao chegar em um local, for pregado a nós, a palavra pregada no nosso evangelho, mas depois falarem assim: olha, a doutrina tal você vai aprender ali quando estiver lá. Geralmente tem coisa errada no meio, quase sempre o tem. Por quê? Porque não pode ser falado publicamente, porque não pode ser divulgado essa norma, essa doutrina, essa regra, porque provavelmente ela não vem de Deus, vem daquilo que é escuso. E é necessário ter cuidado com isso. Muitas das vezes o crente segue nas redes sociais ou acompanha pregações de pastores e líderes que não falam abertamente qual é a fé deles. Não dizem de que igreja são, não dizem qual doutrina seguem, e muitas das vezes quando seguem a determinadas doutrinas, eles não abrem a público tudo o que a doutrina ensina, é só uma parte. A gente vê muito isso nos adventistas, por exemplo. Quando você vai ver lá o canal da Adventista, ou vai ver o pregador adventista, dificilmente ele vai falar sobre as doutrinas que eles ensinam.
Ele fala sobre o básico. A doutrina ele vai falar quando você já estiver bem próximo, quando você estiver gostando do ambiente, quando você já estiver curtindo. Por quê? Porque ele vai enredar. E são diversas as doutrinas. Vamos ter, né, as questões de alimentação, nós vamos ter os ritos dele, mas também as doutrinas que vão muito além de guardar o sábado. Muito crente pensa que eles são só outros crentes que guardam o sábado. Não, eles têm milhares de doutrinas. Expiação dividida com o diabo, várias doutrinas que são totalmente contra o Evangelho de Cristo, mas isso não é falado publicamente. Isso é falado depois. Primeiro ele conquista o público. Paulo está demonstrando que aquilo que ele prega é claro, e aqueles homens são testemunhas. Ele está dizendo que ele não ia nas casas para falar nada que não fosse o Evangelho que ele já pregava publicamente. Testifiquei, versículo 21, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. O que ele está falando? Ele está dizendo, a minha pregação foi essa, seja para o judeu, seja para o grego, ou seja para aquele que era nascido judeu, seja para o gentio, que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é isso aqui. O Evangelho é isso. Se arrepender dos pecados, crer em Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o Evangelho. Ou seja, não houve nada diferente. Ele testificou, ele reforçou, ele pregou a todos os ouvintes que eles deviam arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Mas por que ele está falando tudo isso para os irmãos? Será que estava vendo alguma rebeldia? E por isso que ele está defendendo a honra dele? O que está acontecendo? Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, e agora é Espírito com E maiúsculo, ou seja, Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, sempre que eu vou a uma cidade, o Espírito Santo já me avisa, vem bomba ali. O negócio vai ser feio. E sabendo que vai sofrer, ainda assim ele vai. Mesmo sabendo da perseguição, mesmo sabendo do sofrimento, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele viria a enfrentar, ainda assim ele se oferece. Por quê? Porque ele entendeu que a vida não pertence mais a ele, a sua vida pertence a Jesus. E muitas das vezes nós falamos que a nossa vida pertence a Jesus, mas nós não entendemos o que isso significa. Se eu digo que a minha vida pertence a um de vocês, eu estou dizendo que vocês podem fazer o que quiserem comigo. A minha vida é sua. Até se você quiser tirar ela, você pode. A minha vida é sua. Nós cantamos e dizemos que a nossa vida pertence a Jesus, mas nós não abrimos mão do nosso bem-estar, nós não abrimos mão da nossa vontade, não abrimos mão de nada que nos dê proveito em nome desse Jesus que nós dissemos que demos a vida por ele. Não fazemos isso. Paulo está demonstrando, não somente em palavra, mas o que nós sempre falamos, com testemunho, com verdade, vivendo. Ele está mostrando o quê? Ele sim, esse homem, deu a vida para Jesus. E Jesus faz o que quiser com a vida dele. O Espírito Santo conduz ele aonde quiser. O Espírito Santo leva ele para todo o caminho. E ele vai. E ele sofre. E ele padece. Mas ele vai feliz. Porque o Espírito Santo está conduzindo a vida dele. Entregar a vida a Jesus não é somente fazer declarações bonitas, não é somente cantar louvores e vir toda semana ao culto público. Entregar a vida a Jesus é abrir mão das próprias vontades e dos próprios desejos
permitindo que Cristo de fato faça o que queira nas nossas vidas. E muitas das vezes a vontade dele aos nossos olhos não será agradável para nós, aos nossos olhos. Mas o que o próprio Paulo vai dizer depois das suas cartas, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ou seja, somos nós que muitas das vezes não a entendemos. Mas na nossa pequenez de não entender a vontade de Deus, às vezes nós somos relutantes em permitir que o Espírito Santo nos guie onde Ele quer. Mas Paulo está demonstrando com a sua vida o quê? Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, se é para viver para a minha própria vontade, a minha vida não vale mais de nada. Eu não vivo mais para mim mesmo. O meu bem-querer, o meu bem-estar, as minhas vontades, os meus desejos, eles não me importam mais. É supérfluo, é vazio. Eu não preciso, eu não posso basear a minha vida apenas nas vontades e nos quereres que vão agradar somente a mim. Mas ao contrário, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Muitas das vezes nós abrimos mão do ministério que Deus colocou nas nossas mãos por conta de problemas particulares, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveríamos chutar os problemas particulares e nos entregar ainda mais à obra e à vontade de Deus, porque a nossa vida já não existe mais. Cristo vive em mim, é a declaração de Paulo, não só em palavras, mas em ato. Isso significa ver uma vida de loucura? Falar, então, que se lixe meu trabalho, que se lixe minha família, vou viver minha vida? De maneira nenhuma. Vamos continuar a leitura, nós vamos entender o que ele está dizendo, versículo 25. Agora que sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, ou seja, agora que eu sei que eu nunca mais vou ver vocês, que eu vou morrer, versículo 26, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, vou morrer, nunca mais vou ver vocês, mas eu digo diante de vocês, eu sou inocente do seu sangue. Que declaração é essa? O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer, se vocês se desviarem do caminho de Deus, eu sou inocente, porque eu preguei a palavra do Senhor. E agora que eu vou, a responsabilidade de cuidar do rebanho é de vocês. Mas o rebanho é de quem? O rebanho é do Espírito Santo, que os colocou como bispos. O rebanho não é de Paulo. Paulo não está falando, vocês vão cuidar do meu rebanho. O rebanho do Espírito Santo, que confiou a mim e agora confia a vocês. E isso, irmãos, meu Deus, é um peso tão grande que é difícil você ver as atrocidades que nós vemos nos dias de hoje sem nos comovermos com essa palavra. O Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam a responsabilidade que é o ministério santo, o ministério puro, o ministério verdadeiro. É o Espírito Santo de Deus colocar esses homens para pastorearem as vidas que Cristo Jesus comprou com o seu sangue puro na cruz. Não é brincadeira. E não pode ser levado na brincadeira. O nosso pastor havia comentado a sua pregação e hoje ele publicou lá no grupo de membros. A igreja que estava chamando, né, o Veio Novinha, ou coisa assim, vocês viram. Levando a obra de Deus no escárnio, na brincadeira, colocando vulgaridade para atrair jovem. Nós não temos que atrair jovens ou velhos, ou pessoas na fase adultas, ou crianças. Por esses caminhos nós temos que atrair pelo Espírito Santo de Deus, porque o rebanho é dele. O rebanho é do Espírito Santo de Deus. Mas não, levam a palavra de Deus, levam o Evangelho na brincadeira.
Contra quem eles estão atentando? Estão atentando contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois é o Espírito que os coloca à frente para cuidarem do rebanho de Deus Pai, que Deus Filho resgatou com seu sangue na cruz. Isso é seríssimo. O que Paulo está chamando esses líderes para essa última reunião, ele está falando: o ministério que foi colocado sobre nós é seríssimo. Eu não estarei mais aqui, mas vocês são responsáveis pelo rebanho que o Espírito Santo de Deus confiou a vocês. Essa despedida que Paulo está fazendo é o quê? Chamando esses homens à razão e mostrando: não se percam só porque eu não estarei mais aqui, mas ao contrário, parem de olhar para o homem e olhem para o Espírito Santo, que é o dono do rebanho. Nós somos rebanho de Deus, nós somos ovelhas de Deus, nós somos povo de Deus, comprados com o sangue de Cristo Jesus. 29. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão os rebanhos. De quem ele está falando? Está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres, tudo que eu estou falando aqui para você. Lobos ferozes, quando fala lobo, ele está falando do falso pastor, do falso líder. Se o pastor, ele cuida da ovelha, o que o lobo faz? O lobo devora e se alimenta dela. Então, o falso pastor, além de se alimentar da ovelha, ou seja, os falsos líderes, além de enriquecerem as custas do rebanho, ainda matam a igreja, matam o povo. Matam o povo. Matam espiritualmente, muitas das vezes fisicamente também. Lançando as pessoas em depressões e angústias por serem alvos de pregações perversas. Não que essas pessoas também sejam inocentes, mas esses líderes são responsáveis. Versículo 30. E dentre vocês mesmos, olha só, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Paulo está dizendo o quê? Vão vir muitos falsos profetas. E quem sabe, aqui dentro, para aqueles homens que estão falando, dentre vocês mesmos, não vão se levantar muitos. Isso, irmãos, demonstra o cuidado que Paulo tem para com a igreja e deve nos servir de alerta. Se o apóstolo Paulo está falando isso dos homens que ele mesmo doutrinou e pregou, quanto mais nos dias de hoje com a bagunça que nós estamos vendo. Os falsos mestres, os lobos, eles não vêm só de fora, não. Muitas das vezes eles brotam de dentro, como um joio que nasce com trigo. Brotam no meio da igreja, no meio da congregação. Eles têm a fala bonita, eles têm a fala suave, mas o que eles querem é devorar a sua alma. Usar você, usar a sua vida, distorcer a sua fé, aquilo que há de mais puro e santo, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Eles vão distorcer para proveito próprio. E muitas das vezes saem do nosso meio. Às vezes a gente espera um ataque de fora, mas muitas das vezes já estão no nosso meio. E às vezes já estão fazendo o coração, já estão fazendo, distorcendo a verdade no coração de muitos. Mas às vezes, por conta da falta da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, nos deixamos levar por esse tipo de pessoas. Não pouparão o rebanho. Não pouparão. Eles não têm pena nem misericórdia de ninguém. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, ou seja, por causa disso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Lágrimas pelo quê, meu Deus do céu? Lágrimas de desespero, lágrimas de angústia, de imaginar pessoas entrando dentro da igreja distorcendo a palavra de Deus. É por isso que esse homem fica pregando o dia todo, de meia-noite às 6 da manhã, virando o dia, porque ele ama o Evangelho de Deus. E ele sabe que só o Evangelho de Deus pode trazer salvação
salvação para a alma. Amor ao Evangelho, amor ao que nós lemos e cremos. E não é essa a acusação que o próprio Senhor Jesus fez contra a igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Amor a quê? Amor à palavra de Deus. Não amar a palavra de Deus é rejeitar o próprio. Precisamos amar a palavra de Deus, amar o Evangelho. Quando nós amamos o Evangelho, só de ouvir essas distorções chega a dar nojo e angústia. E nós devemos orar para que o Espírito Santo trabalhe isso, para que nós tenhamos misericórdia dessas almas. Mas quando nós vemos certas coisas, chega a dar nojo e ódio. Porque é absurdo que alguém consiga abrir a palavra de Deus, ler, ver que isso vem de Deus e ainda assim distorcer para proveito próprio. Satanás fez isso. O inferno faz isso. Nós não devemos só falar dos falsos líderes e dos falsos profetas quando nós lemos essas narrativas. Vigiem e lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia. Nós todos devemos vigiar para que as distorções do Evangelho, vindas de outros, ou as distorções que nascem no nosso próprio coração, quando nós começamos a distorcer a palavra de Deus para proveito próprio, devemos tomar cuidado com isso. Versículo 32. Agora, eu lhes entrego a quem? A Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Quem vai edificar? Quem vai dar herança? E quem vai santificar? Deus através da palavra. Deus através da palavra. O que Paulo está trazendo aqui, nessa sua última mensagem aos presbíteros: não substituam a busca a Deus e a palavra por nada. Porque o que vai edificar, o que vai santificar e o que vai garantir a herança, que herança é? Ele está falando da herança dos céus. O que vai garantir isso é Deus e a sua palavra. A igreja não deve correr atrás de nada que não seja a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, uma palavra tão santa, uma palavra tão pura, uma palavra tão séria, que uma pessoa cai da escada, ressuscita e a palavra continua sendo pregada, de tão séria que é, tão séria que é. E hoje em dia, muitas das vezes, nós não aguentamos ouvir 30 minutos, já estamos angustiados, pensando em tantas coisas. Mas é a palavra de Deus que vai edificar as nossas vidas. Se aqueles homens buscassem edificar a igreja, edificar as suas vidas em outra coisa que não fosse Deus e a palavra, o que iria acontecer? Eles não seriam edificados, algo que não é edificado, ruim. Eles não teriam a herança e não seriam santificados. E sem santificação ninguém verá a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Versículo 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. O que Paulo está falando aqui? Vocês sabem, ninguém pode dizer que eu entrei nesse evangelho para enriquecer as custas de ninguém, porque foi com a minha mão que eu trabalhei. Nós vimos isso. A profissão dele de fazer tendas foi com as mãos dele. Ele trabalhou para se sustentar, para dar exemplo, para mostrar o quê? Que o evangelho não é uma porta de facilidades, que nós entramos para enriquecer e lucrar. E é isso que nós devemos observar nos grandes líderes que hoje se apresentam. Será que eles têm de fato pregado o evangelho? Eles têm lucrado e enriquecido por base dele? O que Lucas está deixando aqui registrado nessa declaração de Paulo é o quê? Paulo vai morrer. E o leitor vai entender que esse homem que foi morto como marginal, como vadio,
foi um homem que em momento algum usou a palavra de Deus para proveito próprio, mas ao contrário, a palavra de Deus trouxe ele sofrer nessa terra, mas a herança garantida no céu. É a herança do céu que o crente tem que correr atrás. Herança do céu. Porque a herança dessa terra nós podemos até conseguir. Bênçãos passageiras nós podemos até conseguir, mas elas vão perecer, assim como esse corpo que nós estamos hoje. Vai para o cemitério, isso se não for para lugar pior, se não morrer aí na rua como indigente. Esse corpo aqui não é nada, não é nada. Vem um vírus que nós nem enxergamos e já acaba com ele, destrói, aniquila. A herança que tem que ser guardada é o quê? A herança que está nos céus, a palavra de Deus. Eu não posso usar o Evangelho para meu benefício, mas ao contrário, as minhas mãos, ou seja, falando das suas próprias mãos, supriram as necessidades. Vamos imaginar, cheio de homens, presbíteros, anciãos, líderes ali, e Paulo dizendo para eles: vocês são testemunha, essas mãos aqui trabalharam para me sustentar. Eu não vivi às custas de vocês, nem às custas do ministério. E com isso eu não estou dizendo que o servo de Deus não é digno do salário, porque nós já vamos ver nas cartas de Paulo que se aquele que se dedica integralmente à palavra de Deus, ao ensino, ele é digno de receber o salário da igreja. Nós não estamos falando de que ele está dizendo ele sobreviveu, ele viveu sem luxo, sem glória nessa terra. Ele não enriqueceu mais do que deveria, mas ao contrário, ele viveu pelo seu sustento. Em tudo o que fiz, versículo 35, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Ele está querendo dizer o que? Olha, eu vou partir, mas eu deixei um legado para vocês, um ensinamento. O que eu mostrei para vocês? Mostrei que nós devemos trabalhar pelo povo de Deus e não o contrário, pois é melhor dar do que receber, pegando as palavras do próprio Jesus, o mesmo Jesus que ele perseguia. E não é isso que Jesus Cristo ensinou? Que é melhor dar do que receber? Como assim? É melhor abençoar do que ficar esperando a bênção. É melhor se oferecer para ajudar e abençoar do que simplesmente esperar que a ajuda e a bênção venham. Versículo 35. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. A gente vai vendo esse finalzinho, esse desenrolar de Atos. Ele vai lembrando até um pouco as narrativas do próprio Jesus, né? Que vai chegando perto do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa vai ficando mais densa, mais pesada, mais difícil. É porque Lucas está mostrando de fato isso. A vida cristã, o Evangelho, o ministério de Deus, ele não é um ministério de facilidade, de plena alegria. Às vezes nós vemos as pessoas reclamando e murmurando porque ao trabalhar no ministério sofrem e se decepcionam. Você esperava o quê? Onde na Bíblia foi te apresentado algo diferente? É isso aqui mesmo. É com lágrimas, é com sofrer, é com lutas. Falar não gosto de dar testemunho, vou dar um testemunho a vocês. A gente está incentivando a juventude a pagar um retiro, mas até 3 semanas atrás eu não tinha dinheiro para pagar nem o meu nem da minha esposa. Não tinha. Deus abriu a porta, louvado seja Deus, mas não tinha. A nossa vida sempre vai ser assim. Nós não podemos deixar que a obra de Deus seja impedida pela nossa vida, mas o contrário. É declarar isso mesmo. A minha vida não significa nada. O que importa é a obra de Deus seguir caminhando. Isso não é fácil.
Nunca vai ser fácil. Como vai ser fácil falar que aquilo que você necessita fica em segundo plano? Quando que isso vai ser fácil? Não é. Por isso que o chamado de Deus é algo sério. E por isso que é loucura as pessoas almejarem cada vez mais, achando que só vão ter alegrias e felicidades. Não. O chamado de Deus geralmente é tão sério e severo que as pessoas correm dele. Quando nós vemos na Bíblia Moisés pedindo a Deus, olha, deixa eu ir lá libertar o povo do Egito. Deus nos chamou e ele ia para cima, mas eu sou gago, mas eu sou pesado de língua, mas eu não sei. E o Senhor ia, você vai. O chamado de Deus é assim, irmãos. O chamado de Deus é assim. O que Lucas está fazendo aqui, parece que essa última narrativa foi... Ele abriu a vida de Paulo na intimidade. Como se quando a gente vê aquele filme, né, aquela grande figura, olha, o grande cantor, o grande artista, quando nós vamos ler a biografia, ou quando vamos ver um filme biográfico, nós vamos ver as angústias que ele tinha, que os fãs não sabiam, a dor que ele tinha, que ninguém sabia. Lucas está apresentando isso, esse homem Paulo que vocês ouviram, tão fervoroso, tão temente a Deus, tudo isso aqui foi na base do sofrimento e da luta. Mas ele entendeu o quê? Entendeu que mais vale a obra de Deus acima de tudo. E esse modo de vida deve nos servir de exemplo, porque Lucas deixa registrado justamente para isso. Narrando cada ponto que eles vão passando, narrando toda essa pregação longa de Paulo, narrando tudo, essa reunião que ele fez com os presbíteros, mostrando que não é fácil, nem jamais será fácil. E no que nós devemos nos agarrar para ter esperança? Eu acho que a esperança que foi deixada para nós está no que o próprio Paulo declara sobre si mesmo. Não deixei de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, independente da circunstância. Não deixei de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. O que tem levado a igreja hoje a deixar de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus? Tem deixado de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus para ser amiga do mundo, para se manter nos padrões que a sociedade tem aceitado. Tem deixado de pregar o Evangelho da graça de Deus para conseguir vantagem para a sua vida particular. Tem parado de pregar o Evangelho da graça de Deus porque não quer ter os problemas e a adversidade que o pregar da palavra de Deus traz, porque vão trazer. E o que Paulo deixou registrado para aqueles presbíteros, para aqueles homens, a minha vida foi essa aqui. Olhem para mim, minha vida foi essa. Mas não abandonem o Evangelho. Não abandonem o Evangelho. Se você quer convencer alguém a permanecer no caminho, você vai falar as coisas boas, né? Ele podia ter falado, olha, vocês sabem de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Vocês sabem todas as curas que Deus fez através de mim. Vocês sabem como Deus fez o meu nome ficar famoso, as grandes coisas que eu vivi, as bênçãos que Deus me deu. Olhem para mim como exemplo e vivam essa vida feliz e alegre que Deus me deu. Mas ao contrário, ele falou, olha, minha vida foi luta, adversidade, sofrimento, batalha. E é isso mesmo, e se mantenham nesse caminho, nessa vida. Que incentivo estranho, né? Mas o incentivo não é baseado em mentiras. O incentivo é real e verdadeiro. É porque hoje nós queremos ouvir as mentiras dos lobos, que chegam sorrateiramente na igreja e pregam coisas bonitas. Mas ele pegou a verdade e falou, se mantenham nela. Em outras palavras, o que foi tudo isso? Não foi Paulo dizendo, vou morrer. Não saiam do caminho. Não é porque eu não vou estar mais aqui que vai virar bagunça, não. Se mantenham firmes. Ou seja, independente dos tempos, mantenham-se fiéis às palavras do Senhor. E finalizando a passagem, nós vimos o sofrer que todos ficaram, porque Paulo era alguém muito amado e querido. E olha que curioso esse finalzinho.
Paulo matou tanta gente, arrastou os crentes para as prisões, levou eles para todos os lugares. E eles abraçam e beijam ele com sofrer, porque ele falou que não veria mais eles novamente. O Evangelho transforma as nossas vidas diariamente. Irmãos que às vezes não se falavam podem tornar-se sim grandes amigos. Divisões que às vezes surgem na igreja podem ser vencidas sim através do poder do Evangelho. Olha quem Paulo era. Olha como ele chegou na igreja. Todo perdido, literalmente cego. Olha como ele está deixando o Evangelho. Com muitos irmãos queridos o amando e se aproximando dele. Confiamos no Evangelho que nós cremos e professamos. Ele transforma, ele restaura, ele santifica, ele fortalece. Não tenta substituir o Evangelho por nada, porque nada vai conseguir substituir. Mas firme-se nele, porque independente das circunstâncias, ele vai te manter no caminho da herança que Deus reserva para você. Vamos orar ao Senhor. Ó Espírito maravilhoso de Deus, Tu que conduz a igreja, Senhor, desde os primeiros passos. Tu que se derrama sobre os crentes. Tu que capacita. Tu que move os dons, os talentos. Tu que levanta os líderes, que levanta aqueles que dão apoio. Tu que conduz e chama as vidas até a Tua casa. Tu que deve conduzir a pregação. Tu que deves conduzir o louvor. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Nós não podemos, ó Pai, orar de forma santa e séria, se não for pelo Teu agir, se não for o Teu Espírito nos conduzindo. Ó Deus, o Teu servo deixou, Senhor, essa terra, mas a obra que o Senhor fez através dele nos serve de legado até hoje, Senhor. Faz uma obra também nas nossas vidas, ó Pai. Faz uma obra nas nossas vidas, Senhor. Usa-nos na Tua casa. Usa-nos a pregar aos que estão dentro e a pregar aos que estão fora também, Senhor. Derrama dos Teus dons sobre nós, ó Pai. Dons do Espírito Santo. Dom de contribuição, dom de sabedoria, dom de ensino, ó Deus. Dom de cura e de profecias, ó Pai. Dom de sabedoria, Senhor. Dá-nos dos Teus dons para que nós possamos nos edificar uns aos outros, meu Deus. Tira, Senhor, toda a divisão, ó Deus. Todos os erros que aconteceram no passado, apaga em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduz para a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, como esse homem conseguiu declarar essas palavras, que a vida dele não mais importava, que ele só se importava com o ministério, que ele só se importava com o chamado, meu Deus. Ó Senhor, para nós muitas das vezes é tão impossível fazer tal declaração. Somente o Teu Espírito Santo pode nos dar coragem para declararmos essas palavras verdadeiramente, Senhor. Trata as nossas feridas da alma, Senhor. Muitas das vezes durante a caminhada nós nos ferimos, e isso nos leva a abrir mão, Senhor, do Teu chamado. Mas, ó Deus, sara as nossas feridas, Senhor, nos coloca novamente no caminho, ó Deus, para o qual o Senhor nos chamou. Pois não importa, Senhor, qual será o sofrer, o que importa, ó Deus Todo-Poderoso, é que cumpramos o chamado da qual Tu, ó Deus Todo-Poderoso, reservou para nós. Livra-nos dos lobos, Senhor. Livra-nos dos falsos mestres, que muitas das vezes não são pastores, são membros, são ovelhas travestidas, Senhor, mas que por dentro escondem lobos, devoradores, que no meio da Tua igreja criam divisões, criam intrigas, levantam malícias, ó Deus, para tentar destruir a Tua obra, Senhor. Repreende em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Repreende toda a palavra, ó Deus, toda a pregação que não está de acordo com as Sagradas Escrituras, ó Deus.
Que todo diabo, Senhor, que se levante para nos desviar do teu caminho, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que nós tenhamos fome e sede da tua palavra, Senhor. Que a pregação da tua palavra nos traga prazer. Que, ó Deus Todo-Poderoso, durante as pregações, enquanto a tua palavra é exposta, ó Deus, as nossas vidas estejam consagradas a ti, as nossas almas estejam entregues a ti, Senhor. Toda distração com a nossa vida particular fique lá fora, meu Deus. Porque somente a tua palavra vai nos sustentar, vai nos santificar, para que possamos receber, ó Deus, a herança que está nos céus. A tua palavra é a verdade, meu Deus. A tua palavra é a verdade. E se nós conhecermos essa verdade irá nos libertar, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos dos nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.